Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock desta sexta-feira. Estamos encerrando uma semana bem agitada por aqui. Muitos dados sendo divulgados nos Estados Unidos. Conhecemos os dados de inflação aos consumidores e aos produtores durante esta semana. Vieram praticamente dentro das expectativas, não movimentando muito os mercados internacionais, mas, claro, gerando ainda muitas incertezas sobre qual é o atual patamar da economia norte-americana e, claro, como reagirá o Federal Reserve na próxima reunião. Será que teremos os juros já se estabilizando e caindo logo em seguida, como alguns entes do mercado costumam falar nessas últimas 2 semanas, já apontando uma queda bem rápida para os juros nos Estados Unidos? A gente ainda tem muito a analisar, muito a ser observado e, claro, teremos de aguardar os próximos dados de inflação, de mercado de trabalho e também, claro, as decisões do Federal Reserve lá nos Estados Unidos para as próximas reuniões. Só recapitulando um pouco os dados desta semana, nós tivemos a inflação subindo 0,4% em abril e chegando aí a 4,9% em 12 meses. A expectativa, claro, para o agregado de 12 meses era 5%, vemos em 4,9%, um pouquinho abaixo das expectativas, no entanto, não muito abaixo para movimentar de forma muito agressiva o mercado internacional. Inflação aos produtores também subiu 0,2%, praticamente dentro das expectativas do mercado, que era de 0,3% na variação intramensal. Para o agregado de 12 meses, tivemos um aumento de 2,4% na inflação aos produtores. Lembrando, isso para os Estados Unidos. E nós temos muitas conversas sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Teríamos hoje uma conversa de Joe Biden para decidir o que será feito com a dívida norte-americana, mas ela foi postergada para a semana que vem. Então, todo mundo tirou um pouco o pé, ainda esperando essa decisão sobre o que será da dívida norte-americana. Hoje tivemos a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmando que o único bom resultado no atual impasse da dívida é o Congresso elevar o teto. Então, para Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, em uma entrevista hoje à Bloomberg, ela afirmou que essa é a única saída, o único bom resultado de toda essa discussão. Teremos de aguardar, claro, essa reunião para a semana que vem e qual será a atitude do Congresso lá nos Estados Unidos, e acompanharemos, claro, o que acontecerá com o mercado nacional e internacional, reagindo teoricamente a essas grandes movimentações. Hoje o mercado um pouco mais pessimista lá nos Estados Unidos, Dow Jones está no negativo, S&P 500 também no negativo e Nasdaq está também perdendo valor até este momento. Lembrando, nós vamos até às 5 horas da tarde, então pode rolar água aí pra caramba, pode explodir uma grande crise nos Estados Unidos ou pode vir alguma coisa muito animadora. Até este momento, temos um patamar negativo para os 3 principais índices norte-americanos. Dow Jones 0,38% de queda, nós temos queda de 0,47% também para S&P 500 e Nasdaq também perde valor nesta tarde, 0,64% de queda. Nós já encerramos as atividades lá na Europa, as principais bolsas do continente europeu fecharam no positivo, ganhando um pouquinho de valor, não foi muita coisa, o mercado não está muito animado, mas tivemos oscilações positivas, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos no dia de hoje. Então, DAX na Alemanha 0,5% de alta, FTSE no Reino Unido 0,31% também em patamar positivo, CAC 40 na França 0,45% de alta e o índice Eurostoxx 0,19% também em patamar positivo. Notícia preocupante para a Europa. Nós tivemos hoje a divulgação de uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu dizendo que os supervisores do Banco Central Europeu, do BCE, costumam ser muito lenientes com os bancos na forma como eles gerenciam os seus riscos de crédito, especialmente no caso dos piores desempenhos, disse um relatório que destacou uma série de deficiências, conforme reportou a agência Reuters. Então temos esse relatório que foi, claro, demandado de um fiscalizador externo do Tribunal de Contas Europeu e que indica que sugere que um problema é mais sistêmico do que a falta de conformidade dos bancos, ou seja,
Mais um ponto de alerta, mais um sinal amarelo aqui para a saúde das instituições financeiras lá na Europa. Temos essa discussão nos Estados Unidos, tivemos o caso do Credit Suisse lá também próximo da Europa, próximo da União Europeia, e agora esse órgão, Tribunal de Contas Europeu, emitindo esse comunicado de uma audiência, de uma auditoria externa, indicando essa preocupação com a saúde do setor bancário lá na Europa, indicando inclusive certa leniência do Banco Central Europeu. Para os Estados Unidos, como eu mencionava, um ritmo um pouco mais tranquilo. Para a Ásia, nós não tivemos muita movimentação, o sinal não está muito bem definido. Nós tivemos Japão fechando no positivo, Xangai perdendo bastante valor, 1,12% de queda nesta madrugada, Hang Seng 0,59% também em patamar negativo e Kospi 0,63% também de queda. Ibovespa, mercado brasileiro, tem alguém salvando esse Ibov porque não é um dia muito animador para a Bolsa no Brasil. 0,08% de alta, ainda em patamar positivo. Nós tivemos uma bela de uma decepção nesta manhã, a divulgação do IPCA, que variou 0,61% de forma positiva, superando as estimativas do mercado. Nós tivemos uma desaceleração em relação à variação mensal anterior, no entanto, ainda acima das expectativas. O agregado em 12 meses é de 4,18%, também acima das expectativas e mostrando novamente um espalhamento da inflação, fator bem preocupante para a nossa economia. E quem está segurando esse Bovespa no positivo é a Petrobras, são as ações de Petrobras que no dia de hoje ganham bastante valor, inclusive aqui ó, Petri 3 e Petri 4 entre as maiores altas da carteira do Ibovespa, 4,33% para Petri 3 e Petri 4 3,54%, segurando um pouquinho esse nosso Ibovespa de uma queda, de um patamar negativo nesse dia de divulgação bem negativa aqui para a nossa inflação. A inflação, ela tá ali, no Brasil ela se mostra menos preocupante em alguns discursos. Tem gente que fala que a inflação já é um problema que foi superado, que agora os juros podem cair, eles têm espaço para cair, mas quando você menos espera, ela aparece e ainda dá um tapa na sua cara falando: estou aqui e sou um problema constante na economia brasileira. Talvez ainda sustentando essa narrativa de um juro um pouco mais apertado. Atual patamar aqui da Selic é de 13,75%. Pode ser que o juro caia ainda neste ano de 2023. O mercado já está precificando uma queda na Selic para este ano. No entanto, a inflação ainda gera preocupações na equipe do Banco Central aqui do Brasil. Para o lado negativo, nós temos JBS, que divulgou seus balanços operacionais, divulgou resultado, 6,36% de queda. E a grande frustração com o JBS, top pick do setor, é que o seu EBITDA ajustado caiu quase 80%, 78% de queda. Tivemos também um prejuízo líquido de 1.452 bilhões de reais, revertendo um lucro no passado de 5 bilhões de reais. Então, o que lucrava 5 bilhões agora dá prejuízo de 1.452 reais. O EBITDA caiu muito, cerca de 80%, 78,6%, e nós tivemos uma receita líquida também caindo 4,6%. Então, notícias bem preocupantes para a JBS. Hoje cai 6,47%, bem negativo, perdendo bastante valor e trazendo aqui alguns ativos também desse setor de proteína animal. Ezetec também divulgou resultados, não foram resultados animadores e está disputando essa primeira colocação com o JBS, neste momento 6,27%. Braskem, depois de ganhar bastante valor, 5,48%, visita aqui as principais quedas do dia de hoje, desta sexta-feira. Uma sexta-feira bem dividida e com os principais destaques voltados a ativos que divulgaram os seus balanços operacionais para o primeiro trimestre de 2023. Essa temporada de resultado está movimentando muito o nosso mercado. A gente vê ativos ganhando ou perdendo muito valor. Alpargatas continua no negativo. CVC Brasil cai novamente de 2,98% e Apvida 2,93%. Do lado positivo, nós temos Localweb 9,09% de alta e aí sim nós tivemos resultados operacionais que animaram os investidores. EBITDA ajustado subiu 57% para 51,7 milhões e nós tivemos um lucro líquido ajustado que subiu 12,2%.
Além disso, nós temos operações dentro da companhia que surpreenderam positivamente os investidores. Então hoje, Locaweb subindo 9,09%, 9,09% de alta, cotada aqui a R$ 6,71. Cogna também divulgou seus resultados operacionais e sobe bastante, 7,63%, demonstrando alguns indícios positivos para o setor de educação. Será que esse PCA vai preocupar um pouco os investidores nos próximos dias? Talvez uma pressão um pouco maior sobre os juros, a gente vai esperar para ver. Hoje é um dia positivo para a Cogna, 7,63%. Sabesp, 7,22% e alguns ativos aqui salteados, também B3, 1,33% de alta. Entre as maiores altas, não é uma alta muito significativa, mas também divulgou os seus resultados operacionais. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta tem análise técnica por aqui. Vamos tentar identificar os movimentos desse nosso Ibovespa, que agora está aqui nos 108 mil pontos, bateu no 107 e subiu mais um degrauzinho até os 108 mil pontos. O que pode nos demonstrar esse gráfico de Ibovespa, a gente vai descobrir depois do intervalo comercial aqui no BMC Stock, mas claro, não saia daí, a gente volta rapidinho, é só uma ida e volta, só para eu tomar uma água, a gente volta aqui com o nosso programa em tempo real com informações do mercado financeiro. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá, investidor! Você sabe declarar as amortizações dos fundos imobiliários no imposto de renda? Bom, primeiro você precisa ver se os seus fundos tiveram amortizações em 2022. Para isso, basta você entrar na área logada no site da B3 e pesquisar as movimentações realizadas no ano. Se aparecer ali alguma amortização, você precisa descontar no preço médio. Por exemplo, se o seu preço médio foi de R$ 100 por cota, mas teve uma amortização de R$ 20, você tem que declarar o preço médio de R$ 80 por cota. Essa informação vai em bens e direitos. E na descrição do bem você coloca 10 cotas do fundo imobiliário tal ao preço médio de R$ 80 cada. E no campo Situação em 31/12/2022, você coloca o valor total, que no caso seriam R$ 800. Ou então você pode contar com um aplicativo parceiro da B3, como o Grana, que calcula tudo isso automaticamente para você. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com.
BMC News, informação que gera valor. Estamos de volta com o BMC Stock, trazendo algumas informações complementares à nossa conversa de antes do intervalo. Petrobras está subindo hoje, depois da divulgação dos seus resultados, também tivemos anúncio de pagamento de dividendos. 24 bilhões 650 milhões de reais serão distribuídos aí pela Petrobras, cerca de R$ 1,893, R$ 1,89 por ação. Nós temos, claro, esse movimento muito positivo de Petrobras no dia de hoje. Está segurando um pouquinho o índice, porque se nós viermos aqui em volume, não tem muita gente fazendo preço positivo. É mais Petrobras, Petri 3 e aqui B3, AS3 com 1,41% de alta, também divulgou seus resultados operacionais. Quem pesa do lado negativo, JBS 6,47%, Vale ainda em um movimento negativo, cotada aí a R$ 67,00, perdeu aqueles R$ 70,00, passou dos 69 e agora R$ 67,92. YouTube e Localiza também estão em patamar negativo, então quem está segurando mesmo esse nosso Ibovespa no patamar positivo, essa forte alta de Petri 3 e Petri 4. Outro ativo que está se destacando no dia de hoje, mas não por motivos positivos, temos Light perdendo 19,35% de valor. Se você está operando esse ativo aqui, você é maluco. Eu quero ter aulas com você para entender esses nervos de ferro, porque o ativo vai com tudo aqui, ó. Desce pra caramba, reverte o movimento de queda, dispara, ganha muito valor nesse comecinho de ano. Quase 100% de valor aqui ganhou a Light, agora cai mais 20%, então tá uma bela bagunça. A Light, a holding, comunicou aí ao mercado o seu pedido oficial de recuperação judicial. Isso era muito discutido. Teoricamente, a concessionária não poderia fazer esse pedido de proteção da justiça de recuperação judicial. Nós tivemos uma manobra da Light, da holding, que é, claro, investidora que tem no seu portfólio a Light Serviços de Eletricidade, concessionária de transmissão e distribuição de energia, e também a Light Energia S.A., que é de geração de energia elétrica. Essas companhias emitiram as suas debêntures, teoricamente ali com regras de concessionárias, e agora a holding pede a recuperação judicial. Esse pedido ainda não foi aprovado, não foi aceito pela justiça, mas traremos todas as informações aqui na BMC News. Está uma bela de uma confusão, parte do mercado aceita o pedido de recuperação judicial, identifica ali um bom caminho para manter a prestação de serviços da Light e equilibrar as suas operações, e outra parte diz que é ilegalidade esse pedido de recuperação judicial. A gente vai entender como a justiça interpretará esse pedido em alguns instantes. Vamos ver quanto demora aí para a justiça responder a esse pedido, esse comunicado oficial, esse pedido de recuperação judicial da Light. Então, uma bela bagunça. Hoje o ativo responde de forma muito negativa, 19,35%. Mas hoje é um dia de boas informações para nós discutirmos aqui no BMC Stock. Para entender um pouco o movimento de alguns ativos específicos e também do nosso Ibovespa, da nossa carteira aqui, nosso principal índice acionário, gostaria de convidar Júlio Chartoni à nossa tela. É sempre um prazer tê-lo por aqui, Chartoni. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de última hora. É que hoje tem muita coisa mesmo para a gente discutir, então preferi aí chamar um técnico para a gente dar uma olhada nos gráficos e tentar pescar algumas boas informações. Muito obrigado. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde, pessoal da BMC. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Chartoni, grande dúvida. Hoje o mercado acordou de mau humor. Tivemos a divulgação do IPCA que surpreendeu negativamente, acho que boa parte dos investidores. A Simone Tebet já tinha dado algumas dicas, falou, a gente vai ter uma surpresa com o IPCA. Não sei de onde ela tirou essa ideia de uma surpresa, tem gente falando em informação privilegiada, ela nega essas informações, mas fato é que nós tivemos uma surpresa, só que negativa para a inflação aqui no Brasil. No entanto, o Ibovespa segura ainda os 108 mil pontos, patamar aí conquistado nesses últimos dias, e patamar bem importante, superamos aqueles 107 mil pontos da última vez, quando vimos aí o Ibovespa reagindo de forma bem positiva. É informação positiva? Já dá para ficar animado com o Ibov acima dos 107 mil pontos? Ou ainda há muitas lacunas aí para preenchermos, pelo menos olhando para o gráfico que está aqui na nossa tela? Bom, Gabriel, e se falando de Bolsa de Valores, principalmente em renda variável, cada dia é uma nova surpresa que nós estamos aí
expostos a acontecer, né? Mas eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês o que eu acho de Ibov e o que eu até comentei a semana passada, que para mim acima dos 107 mil pontos era um patamar interessante a ser comentado, beleza? Ó, Por favor, fique à vontade. estou compartilhando a minha tela agora, estou com a tela do Ibov mostrando para vocês, pessoal. Eu fiz aí algumas movimentações, alguns traçados, né? Tem umas linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, e eu fiquei apreensivo ali com aquele movimento que o Ibov fez ali na região dos 101 mil pontos. Eu falei, opa, daqui para baixo, se ele vir, pode complicar a situação, ele pode iniciar o movimento baixista. Mas daí eu tracei essa linha aqui, ó, essa linha que está aqui, e comentei, pessoal, acima dos 104 mil pontos, ele perde força na ponta vendedora e vai assumir novamente um padrão altista, caso ele venha ali acima dos 105.400 pontos. E se ele costurar esta outra linha aqui, é uma chamada linha de tendência de alta, ele volta para um padrão altista. Mas tem mais, né? Tem mais situações, né? Aquela região dos 107 mil pontos era um divisor de águas, né? Onde ali tem uma média de 200 períodos que na análise técnica nós utilizamos muito como um divisor de águas do ativo, né? Então, ó, acima de 107.400 pontos, ele volta para um padrão altista e é onde ele está agora. Aonde que vai desconfigurar isso? Se ele começar a trabalhar novamente abaixo dos 105.000, 104.900, 104.800 pontos. Aí ele pode complicar esse padrão altista. Caso contrário, tem aquela premissa da teoria de Dow, né? Que uma tendência permanece na tendência até que ocorra a reversão da mesma. Então, para mim, agora, o Ibov assumiu um padrão de alta novamente, para a alegria de muita gente aí. Eu quero saber, todo mundo no nosso chat tá animado. Comentando, o pessoal tá, viu, Chartoni? Mandando aqui, ó, Chartoni, grande profissional. Um prazer, o professor Júlio mandar aqui, ó. Júlio, que bom te ver por aqui. É sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. E a gente dá uma olhada nesses ativos, inclusive um ativo que sempre chama muito a atenção, inclusive quando é época de pagamento de dividendos, é Petrobras. Petrobras hoje segurando, teoricamente, aí esse nosso Ibovespa, puxando um pouquinho para cima, não deixando o Ibov manter a estabilidade ou o patamar negativo. O que a gente pode ter de informações para Petrobras? Hoje o dia é bem positivo. Olha, Petrobras, ela vem num padrão altista desde que ela começou a trabalhar ali acima daquela linha de média 200, que é uma linha roxa que está aí no meu gráfico, na região ali dos R$22. Inclusive, eu tinha recomendação de compra para a Petrobras e atingiu o nosso objetivo ali na região dos 23,80, 24 aproximadamente, né? Mas ele tem as médias ascendentes acima da média 200 e trabalhando acima ali daquele canalzinho de baixo, depois que rompeu aquele padrão, assumiu um padrão altista. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que a cotação atual de Petrobras, ela está um pouco deslocada das médias. Ela está deslocada aí aproximadamente 7,5% das médias. Isso quer dizer que se ocorrer um padrão corretivo, ele pode retornar a regiões de médias. Para quem tem posição comprada em Petrobras, eu colocaria um stop de curto prazo, na mínima ali do pregão do dia 11 de maio, na região de 23,90. Para um período maior, tem ali um fundo do dia 3 de maio na região dos 22,42. Caso ele não faça nenhum padrão de reversão ali, seja uma figura em golfo, seja um padrão arame ou uma estrela cadente dos critérios da análise técnica, ele continua no padrão altista. Maravilha! Professor Júlio Chartoni, seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Agradeço imensamente pela participação. Uma participação rapidinha, mas para comentar justamente os principais assuntos do dia de hoje. Eu ia puxar light para a gente bater um papo, mas tá tão maluco aqui esse gráfico que eu acho que é melhor a gente esperar um pouco para ver se o movimento se consolida. Analisar os ativos nesses dias de notícias muito negativas ou muito positivas é sempre muito difícil, mas gostaria de agradecer imensamente a sua participação no dia de hoje. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, pessoal da BMC. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos vocês.
Maravilha, muito obrigado, Chartoni. Vamos dar uma olhada nas cotações da curva de juros, já que eu mencionei essa surpresa negativa do IPCA do dia de hoje, na divulgação da inflação. Nós temos os DIs negociados até 2026, ganhando um pouquinho de valor neste momento, mas a partir daí, até a curva longa lá, o DI negociado para 2033, todos perdendo valor. Então, tá bem dividido esse movimento, não temos clareza, uma certa clareza aí para toda a curva. Então, juros ainda preocupam no Brasil, a gente vai ter que esperar as decisões de política monetária e vamos ver se essas expectativas futuras para o juro brasileiro, elas se ancoram ou o Banco Central ainda vai ter muito problema pela frente. Último giro de Ibovespa, nós temos Petrobras, Petri 4, 3,19% de alta, o Ibov mantém patamar positivo. Se o telão me ajudar, claro, eu vou aqui no nosso mouse, a tecnologia Azteca, que nós utilizamos às vezes aqui no BMC Stock, 0,05% de alta. Não é uma baita alta para o Ibovespa, mas ainda no patamar positivo e ainda segurando os 108.308 pontos. Ibovespa aí, boa parte desse movimento positivo vem de Petrobras, porque o restante dos principais ativos da carteira estão no negativo no dia de hoje. Dólar futuro caindo 0,11%, R$ 4,94, 4,945. Esse foi o panorama do mercado até este momento. Lembrando, temos negociações em curso até às 5 horas da tarde e o BMC Close vai trazer todas as atualizações do fechamento do mercado. Depois do nosso intervalo, BMC Market chega na área. Alexandre Cabral, Alan Gani e Felipe Nascimento estarão aqui trazendo todas as discussões dessa inflação de hoje que surpreendeu, mas surpreendeu negativamente o mercado e todos os seus investidores. Um abraço para todos que estão nos acompanhando neste momento e, claro, eu volto na segunda-feira com mais um BMC Stock. Um abraço para todos. Tchau, tchau.